Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu declaro paz e prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu acho que eu estou na igreja errada. Eu profetizo em nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua vida, na tua família, nos teus dias, no teu caminho. E esse mês de agosto será o melhor mês da tua vida em nome de Jesus. Bate na mão do seu irmão e diga: é hoje. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Você pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens nesses domingos, e nós estamos falando sobre encontros que transformam. Diga comigo: encontros. Com mais ânimo, diga: encontros que transformam. Amém? Quem está animado? 3 pessoas. 5 já. 6, 7. Amém. Essa é uma igreja animada, amém? Cheia do Espírito Santo. Primeira semana nós falamos do encontro de Jesus com os discípulos, o primeiro chamamento de alguns discípulos, e em especial a Natanael, a quem tratou mal Jesus, e Jesus tratou mal com bem. Semana passada nós falamos de Nicodemos, e hoje nós vamos começar a falar sobre uma mulher que está em João capítulo 4, e a gente finaliza na semana que vem, porque nós não temos tempo suficiente, porque eles querem fazer uma homenagem pelos meus 50 anos. Não parece, eu sei. Mas vamos lá. Amém. Esse sorriso eu acredito que você concordou. João capítulo 4, por favor. Abra sua Bíblia. João capítulo 4. Depois nós vamos orar pelos papais também. Aqueles que pagam a conta sempre. João capítulo 4, versículo 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. Preste atenção, por favor. Saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: me dê um pouco de água, e os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água viva. E a mulher disse: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo, aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu no versículo 13: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse no versículo 15: Senhor, dai-me então dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui no poço para tirar água. E ele disse: vá lá e chama o teu marido, e volte aqui. E ela então respondeu: não tenho marido. Respondeu Jesus: ai, 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 você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O ai, ai, ai é versão minha. O fato é que você já teve 5 maridos. Quantos maridos? Jesus. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. Então são 6. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, eu vejo que tu é profeta. Por quê? Porque falou a vida dela. Tem 6 maridos e quem sabia disso? Só ele. Os nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, os judeus, ela está dizendo para Jesus, dizem que é lá em Jerusalém, no templo, o lugar que se deve adorar. Então Jesus declarou: creia em mim, mulher.
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem aqui no poço, neste monte, e nem mesmo lá no templo em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros remanescentes, adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que Jesus, que Deus, que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, e quando o Cristo, quando ele vier, ele vai nos explicar tudo isso que você está explicando. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou o Senhor, sou eu que estou falando com você. 2 encontros de Jesus. O da semana passada, que nós já falamos, 1 hora conversamos sobre isso. Capítulo 3 de João, o encontro com Nicodemos. E agora, capítulo 4 de João, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. E esses 2 encontros falam muito mais de Jesus do que propriamente deles. Por que, pastor Rafael? Porque no capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos. E quem é Nicodemos? Nicodemos é um homem honesto. Nicodemos é um homem íntegro, é um bom judeu, é um judeu puro sangue, vamos assim dizer. É um líder religioso importante do seu tempo. É alguém que está nas capas da alta sociedade das revistas da época. Nicodemos tinha todas essas classificações, porém, mesmo assim, Jesus disse a ele que ele precisava nascer de novo. E agora Jesus então se encontra com uma mulher. Essa mulher é muito diferente de Nicodemos, é o extremo. Essa mulher não tem nada de culto, muito pelo contrário, ela é inculta. Essa mulher é de uma reputação completamente reprovável. Essa mulher, ela é completamente infeliz nas suas escolhas matrimoniais. Inclusive, Jesus faz uma relação, uma lista daqueles que já passaram pelo seu leito. Ela era uma samaritana, ou seja, não era judia pura na essência. Havia uma mistura, e é por isso que os judeus não falavam com os samaritanos. Por quê? Porque eles eram uma mistura de raças. E os judeus não admitem isso dentro do judaísmo. E Jesus então faz essa transição da nobreza, da alta sociedade, e vai para os porões da vivência social. E encontra essa mulher marcada pela vida, marcada pelos relacionamentos frustrados. E o que a gente aprende aqui? Que Jesus não faz acepção de pessoas para se encontrar. Jesus se encontra com milionários. E Jesus se encontra com a pessoa que vive a vida mais escassa financeiramente falando. Jesus fala com as pessoas mais prósperas deste mundo. Mas Jesus também fala com as pessoas mais miseráveis deste mundo. Jesus não faz acepção para se encontrar com alguém. O fato da pessoa aceitar ou não é outra história. Mas Jesus não faz acepção ao se encontrar com alguém. Em todas as camadas sociais, em todo aquele que crer tem a capacidade de poder se encontrar com Jesus. Ou seja, Jesus, ele está disponível para pessoas como Nicodemos, e Jesus está disponível, melhor dizendo, para pessoas como a mulher samaritana. E esses encontros, de fato, são encontros que transformam. E eu quero falar com você aqui alguns pontos, a gente continua o restante semana que vem, mas alguns pontos que esse texto nos mostra desse encontro com Jesus, desse encontro que transformou a vida dessa mulher samaritana, desse encontro que transforma a nossa vida. Em primeiro lugar, está no versículo 4, que diz: no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Diga comigo, no entanto. Vai agora como quem ainda vai jantar depois. Diga, no entanto. Diga para o irmão do seu lado, para chegar na Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Sim ou não? Quem falou? Irmão, preste atenção. E aqui está o primeiro ponto, André, que eu acho lindo.
O primeiro ponto é que no encontro com Jesus a gente entende que Ele nos coloca na agenda dEle. Era para dizer amém e ir embora, igreja. Não vá, fique aí. Deus nos coloca na agenda dEle. Você vai entender por quê. Os versículos são claros quando eles dizem que para ir para Galileia era necessário passar por Samaria. Quem está em Samaria? Essa mulher samaritana, numa cidade chamada Sicar. Aquela região que Jesus desenvolveu o seu ministério, a Galileia, não é uma região grande. Não é uma região grande, é uma região muito parecida com a cidade de Timbó, talvez, o tamanho. Não é grande. E ali Jesus desenvolve todo o seu potencial, aquilo que Deus deu para ele. O poder de Deus se manifestou através de Jesus ali nessa região. Agora ele está na Judeia, que é outra região. E ele decide voltar para Galileia. E o texto diz que quando ele volta para Galileia era necessário passar por Samaria. E existem duas possibilidades aqui. Uma delas eu defendo, que eu acredito. A primeira delas é a primeira possibilidade, que na estrada da onde Jesus saiu, lá da Judeia para a Galileia, só havia um caminho para chegar, e esse caminho passava por Samaria. Essa é a primeira possibilidade, ou seja, não existia outro caminho sem que fosse esse. Não existia outra estrada, outro acesso, não existia outro lugar possível para que Jesus passasse para chegar na Galileia. Tinha que passar exatamente por Samaria. Essa é a primeira conclusão, que nós já pensamos que é essa. Mas existe uma segunda possibilidade, que inclusive é essa que eu quero sustentar com você. Porque, eu vou explicar por quê. A Bíblia diz que era necessário, essa é a segunda. Por quê? Porque Jesus de fato escolheu passar por lá. Jesus decidiu passar por Samaria. Dava para passar por outro lugar? Dava. E tinha até caminho mais curto. Os historiadores do Novo Testamento, os estudiosos, comentaristas, eles dizem até hoje que existiam dezenas de possibilidades, porque era uma cidade de muito acesso, e não tinha um acesso único. E mais, quando você for a Israel, e você sai da Judeia para entrar na Galileia, existem centenas de entradas. E Samaria não está na rota. Samaria é como você sair de Blumenau para ir a Rio do Sul. E quando você chega aqui em Indaial, você quer entrar numa cidade, porque é necessário você passar por Timbó. Para ir para Rio do Sul é necessário passar por Timbó? Sim ou não? Sim ou não? É a mesma história. Jesus passou aqui, ele poderia seguir reto e ele ia chegar, mas ele decide entrar. Então, Jesus teve que passar por Samaria, e isso não tem nada a ver com estrada. Isso não tem nada com atalho, isso não tem nada a ver que a estrada era melhor. Tem a ver que havia uma mulher naquela cidade que Deus iria se encontrar com ela e iria transformar a sua vida para sempre. Era necessário passar por Samaria, porque em primeiro lugar, o encontro com Jesus nos coloca na agenda dele. Quando o obstinado amor de Deus coloca um foco, uma meta, um propósito, quando ele tem algo comigo e com você, não dá para fugir, não dá para se esconder. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: que bom que você veio aqui, porque você acha que veio se encontrar com Ele, mas Ele já tinha o teu nome na agenda para se encontrar contigo aqui, deste lugar, em nome de Jesus. Diga amém. Quando Jesus resolve te abençoar, não existe impedimentos, não há atrasos, não existe imprevisto, não tem pedra no caminho da agenda de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia: Ele te encontra aqui nessa noite. Ele já te achou aqui nessa noite. Levanta a tua mão direita e diga: obrigado, Jesus, por me encontrar. Amém? Na agenda daquela mulher na agenda de Deus, naquela noite, naquele dia, estava o nome dessa mulher.
E essa mulher tem um encontro então com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor dos Senhores, um encontro com o Filho de Deus, com o Verbo encarnado, e nada pôde impedir aquele encontro. Espera aí, mas por aqui é mais perto. Não importa se é mais perto, eu quero ir por aqui. Mas por quê? Porque eu quero beber água. Mas por quê? Porque tem uma mulher no poço. Por quê? Porque eu quero mudar a vida dela. Ah, mas você deveria ir lá na Igreja Batista, hoje ele está lá também. Mas ele vem aqui nessa noite, meu irmão, para tocar na tua vida e ela nunca mais será a mesma. Se eu fosse você, levantava a mão direita e diria glória a Deus. Eu diria glória a Deus. Nada impede o agir de Deus. Nada impede o agir de Deus. Absolutamente nada impede o agir de Deus. A nossa oração tem que ser: Jesus, oh meu Pai, que eu esteja sempre na tua agenda. Será que alguém tem coragem de dizer isso? Jesus, que eu esteja sempre na sua agenda. Tem até um louvor do trio Parada Santa, que diz: eu quero que não risque o meu nome da sua agenda. Não esqueça o meu telefone e me ligue sempre. Aleluia. Diga: Jesus, que eu esteja na sua agenda. Não conheço, nem queira conhecer. Presta atenção na palavra. É comum a nós, os pastores, ensinar a igreja a ter disciplinas e dizer e ensinar a igreja as necessidades de manter essa disciplina espiritual, de colocar na sua agenda tempo com Deus, oração, jejum, palavra, renúncia, culto doméstico, momento de louvor. Nós ensinamos isso e tudo isso é importante, é imprescindível, tudo isso é necessário. Agora tem um detalhe: mais importante do que ter Jesus na nossa agenda é orar e dizer: Jesus, pela tua graça, que o meu nome esteja na tua agenda. Pelo teu favor, não porque eu mereço, porque eu não mereço nada, mas que aos olhos do Senhor encontre graça em mim, e que o meu nome esteja diante do Senhor. E todas as vezes que o Senhor estender as mãos para abençoar, o meu nome está escrito na palma das tuas mãos. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque em primeiro lugar, Jesus nos coloca na agenda dele. Em segundo lugar, posso falar? Verso 11, a mulher disse: o Senhor não tem como tirar a água do poço, e o poço é fundo, aonde pode conseguir essa água viva? O encontro com Jesus nos mostra, em segundo lugar, que as impossibilidades da vida são nossas e não dele. É impossível para você, meu irmão, mas para Deus não é. É impossível para mim, mas para Deus não é. Jesus, ao se aproximar dessa mulher, ele quebra um protocolo social. Jesus, ao se aproximar dessa mulher, ele revela que não havia preconceitos no coração dele. Jesus, ele estabelece um diálogo com uma mulher samaritana. Para começar, homem judeu ou muçulmano tem a cultura que é diferente da nossa. Nenhum deles se aproxima para conversar com uma mulher, a não ser que haja a liberação do tutor, do papai, do marido, de alguém do sexo masculino, que permite você se aproximar dela para falar. E para piorar o que já está ruim no cenário aqui, essa mulher ainda é samaritana. E o texto no versículo 9 deixa claro que os judeus não se dão bem com os samaritanos, e não se dão mesmo, eles não se falam. Então Jesus quebra todo o protocolo, ao falar com uma mulher, e ainda por cima falar com uma mulher samaritana. Então, é uma questão racial, religiosa e étnica. E Jesus quebra todos os protocolos, para quê? Para conversar com essa mulher. E o texto sagrado nos diz uma coisa linda no verso 6. Jesus estava cansado e com sede, e pediu água para aquela mulher. Na verdade, a água foi um pretexto para ele conversar com ela. E ele diz o quê? Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Espera aí, olha para mim. Irmão, pensa comigo você na condição da mulher samaritana.
Você com um balde, tirando água. Quando você chega no poço para tirar água, tem uma pessoa sentada no poço. É um judeu. Você não sabe que ele é o Cristo, que ele é Jesus. E você sabe que você não pode conversar com ele. Então você vai colocar o balde dentro do poço para tirar água. E esse homem puxa a conversa com você. Me dá um pouco d'água. Me dê um pouco d'água. Ela olhou e disse assim, como tu sendo judeu vem falar comigo que sou samaritana? E os dois começam um diálogo. E de repente ele diz assim, se você soubesse quem eu sou, você pedir água para mim. Espera aí, irmão. Espere aí. A gente não está falando espiritual ainda. É racional, é literal. Eu acredito que ela pensou o seguinte, esse judeu tem transtorno de bipolaridade. Porque acabou de me pedir água, e agora está dizendo que ele me dá uma água. E outra, ele está dizendo mais, ele diz que se eu beber da água que ele me der, nunca mais eu vou precisar vir aqui no poço pegar água. Que história é essa? E foi exatamente isso que acontece nesse cenário. E ela diz para Jesus, olha, você não tem nenhum balde para poder tirar a água do poço, o poço é fundo, como é que você vai conseguir essa água viva que você está relatando? Sabe o que eu encontro com Jesus? Ele nos ensina que as impossibilidades da nossa vida não é a mesma impossibilidade para Ele. Ela foi para o racional e disse, como você vai tirar água? Para ela é impossível. Quem precisa de balde para tirar água é nós. Quem precisa de poço é nós. Quem precisa de água é nós. Aquilo que das coisas naturais somos nós. Mas para Ele nada é impossível. Aquilo que é impossível para nós é absolutamente possível para Ele. O que é impossível para você? A cura dessa enfermidade? O que é impossível para você? Amanhã Deus abrir uma porta e a tua empresa girar uma chave e você crescer como nunca antes? O que é impossível para você aos olhos naturais? Deus me trouxe aqui para dizer para você que a tua necessidade, meu irmão, olhando aos olhos naturais, pode ser impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em nome de Jesus. Ele só precisa dele mesmo. Por quê? Porque nele repousa todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E esse Jesus que se encontrou com essa mulher samaritana, eu tenho uma boa notícia para você. Essas 3 pessoas depois me procurem ali no canto que eu vou falar a boa notícia. A boa notícia é que Jesus, esse mesmo Jesus, Ele está aqui nessa noite. Para se encontrar com alguém que deseja se encontrar com Ele. Que crê que o seu nome foi escrito na agenda dele, antes que você tivesse vontade de vir neste culto, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Ele quer ter um encontro contigo, Ele quer ter um encontro com a tua família, com a tua história, com a tua casa, com o teu coração. Ele tem um encontro que te transforma em nome de Jesus. Levante a mão direita e diga, obrigado, Jesus. Terceiro e último encontro. Encontro não, é um encontro só. Terceiro e último. Vamos lá de novo. Terceiro e último. O encontro com Jesus transforma. Versículo 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede. Outra? Jesus está evidenciando a necessidade humana. Jesus está dizendo para essa mulher, você vai beber água agora, mas amanhã você está de volta aqui buscando mais água. Eu estou evidenciando a tua necessidade. Eu estou mostrando para você que você sempre vai depender disso. Uma necessidade humana. Jesus está com sede? Sim, mas qual é a sede de Jesus? É natural. É a sede de beber um copo d'água, sim. E ele diz para ela isso, olha, você sempre vai ter essa necessidade. Isso é uma coisa que você vai carregar o resto da tua vida. Esse poço construído por Jacó, ele te dá uma água sim, mas é uma água que você voltará a ter sede depois. Porque Jesus está dizendo isso? Porque ele está evidenciando as necessidades daquela mulher. Vou repetir, a necessidade de Jesus era beber água, literal. A necessidade dela era outra. Ela tinha outras sedes. E a água que Jesus está oferecendo para ela, não é a água que vai matar a sede dela. É a água que vai matar a sede da alma dela.
E eu acho isso aqui sensacional. Porque ela tem sedes. 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 Não sei se existe isso. Mas é no plural, sim. Ela tem sede de afetividade. É por isso que ela já teve 5. E o que ela tem não é dela. É por isso que mulheres... Ai, ai, ai. Não, eu não vou falar não. Falo ou não falo? Eu nem preciso. É por isso que mulheres desordenadamente estão sempre com homens diferentes. É por isso que na primeira noite ela já leva ele para casa, ou ele leva ela para casa. É tão simples, tão fácil. É acesso livre. Por quê? Porque existe uma sede nela. E a sede não é do sexo, da relação íntima que vai acontecer com essa mulher que é pervertida. Não é isso. Isso é só consequência de um vazio da alma dela. É o medo de ficar sozinha, então ela acha que fazendo assim ela vai ganhar o cara. Ganha nada, minha irmã. Pastor, mas aquela é um avião. Verdade, já cabe uns 500 lá dentro. É engraçado, é rir para não chorar, irmãos. São pessoas que têm sede de afetividade. A mulher, ela tem sede de família. Talvez não seja a questão de afetividade, mas seja uma questão emocional, de vir de famílias destruídas, e por isso ela só replica o que ela viveu na vida dela dentro de casa, ao ver seus pais. Eu não sei, a Bíblia não relata com detalhes. Ela está com outro homem que nem é dela, por que ela faz isso? Então, que pelo menos peque, mas peque com alguém que nem tem esposa. Nada justifica, por favor, não entenda que eu estou mandando pecar. Mas por que isso? Por que com um cara que está tentando salvar o casamento? Por que que uma pessoa vai se envolver com alguém que já tem alguém? Por quê? Isso são sedes dessa mulher. Sede de afeto, sede de família, sede de presença. É a necessidade de ter alguém, de abraçar alguém, de poder abrir o coração com alguém. E sede de identidade, porque essa mulher não sabe mais quem ela é. Ela é o que todos dizem que ela é, e ela já acreditou naquilo, e eu vou viver para isso, pronto. São sedes que ela carrega, e Jesus diz, olha, eu estou aqui, e você, depois que beber dessa água, você não vai mais ter essa sede. Ela ainda não entendeu. Algumas pessoas me procuram, depois de começar a caminhar com Jesus, e dizem o seguinte, pastor, quando eu não caminhava com Jesus, estava tudo tranquilo, meu Deus. Só foi começar a ir na igreja. Quer ver quando eu me batizei então? Meu Deus, pastor, minha vida virou. É perseguição. As pessoas... Alguém já passou por isso? Alô? Alguém já passou por isso? Seja sincero, irmão. Depois que tu entregou tua vida para Jesus, parece que ficou pior. Deixa eu ver. Por que que isso acontece? Pergunte, por que, pastor? É porque antes de Jesus nós estávamos mortos. E morto não sente nada. No momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vive. Depois que eu conheci Jesus, irmãos, a minha vida deu saltos significativos. Mas eu precisei encarar o pior de mim a partir de então. Porque quando não tinha Jesus e a gente faz as coisas erradas, tá nem aí. Só que agora eu tenho Jesus. Então quando a gente tem Jesus, o engano já não faz mais parte da nossa vida. As coisas erradas, os pecados, eles doem na alma. Antes, para eu xingar alguém no trânsito e abençoar ele, meu irmão, não tinha problema. Mas agora, antes de buzinar, eu penso. Antes de falar qualquer coisa, eu penso. Antes de ir para a internet vomitar, falando mal de todo mundo ou de alguém que eu não gosto, eu penso. Por quê? Porque eu não estou mais morto. Porque Jesus me fez viver. Jesus me fez viver. Até Jesus, irmãos, até o batismo, vida boa. Até o batismo de Jesus, ele vai com a família nas festas, ele está de boa. Até chegar o momento que ele se batizou nas águas. E quando ele se batizou nas águas, já foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Já começou. É só fazer a coisa correta que as coisas parecem que pioram. Não, não pioram não. É porque agora Deus está nos dando discernimento de fato quem somos. E Jesus sempre vai evidenciar as nossas necessidades.
Pastor, então você está dizendo que não é uma boa aceitar Jesus, é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. É a melhor coisa. Não existe nada melhor do que entregar a nossa vida genuinamente para Jesus e nascer de novo. Não há nada melhor. Diga comigo, não há nada melhor. Agora com vontade diga, não há nada melhor. Não há nada melhor. Pastor, mas então Jesus é ruim, né? Porque ele fica mostrando meus pecados e... Existe Sim, Jesus mostra, você vai entender que sim. Existe uma profissão hoje que está em alta, que se chama crítico. Sim, tem gente que ganha dinheiro para ser crítico. Conhece alguém assim? Não, mas talvez você conheça. Crítico. Pastor, não estou entendendo. Sim, tem crítico de gastronomia. Os caras comem, os proprietários aqui de restaurante, eles comem a sua comida para falar se é boa ou ruim. Hoje tem até youtubers que fazem isso. Que eles vivem de restaurante em restaurante, aí eles ganham lá a refeição para fazer um vídeo, para dizer que é bom. Porque se não ganhar, talvez eles não vão falar a mesma coisa. Mas eles estão lá e dizem, aqui é o restaurante tal, nossa, é maravilhoso, olha só essa costela desse tamanho e tal. Essa picanha de 4 quilos, é maravilhosa. Enfim, irmãos, só quem entende de picanha sabe que não, né, está fora da realidade, né, doutor Marcelo? Olha aqui, irmãos, tem crítico de gastronomia, tem um programa chamado Masterchef. Tudo bem, os caras são chefes, mas quando eles sentam ali, Patrick, é para ser o quê? Crítico. Para dizer se é bom, não é bom, se foi bem preparado, se não foi bem preparado, e eles ganham para isso. Existem também críticos do cinema. Quando tem o Oscar, você ouve aqueles caras dizendo, olha, tudo bem, o Jack afundou, mas não devia afundar. Por quê? Porque ele está congelado, e se está congelado, boia. E eles ficam conversando, e eles ganham para falar essas coisas, gente. Verdade, eles ganham. Tem crítico de esportes. Na verdade, na Copa do Mundo, todos nós somos. Nós só não ganhamos pago para isso. Mas todo mundo aqui é um técnico. Todos nós. Ah, devia ter colocado o Fred nessa Copa. Sei lá. E agora tem uma nova também. Que não ganha pago na terra, mas no inferno ganha muito dinheiro. Crítico de igreja. Eu vou falar. É a coisa mais fácil do mundo ser crítico de igreja. Porque não pastoreia. Vem pastorear, vem ser pastor para você ver. Ele não lidera nada. Ele vive falando mal de igreja. Ainda bem que nessa igreja não tem ninguém assim. É apontar o erro de todo mundo, é o erro do pastor Rafael, é o erro dessa igreja, é o erro da outra igreja. Meu irmão, a vida dele se resume a isso. Ficar apontando o dedo aonde está errado. E você vai ver a vida dele, não ganha uma alma para Jesus o ano inteiro. Não tem vida, porque irmão, entenda isso. Você precisa guardar isso no seu coração. Se você fala demais, você esconde isso dentro de você. Se você vive falando mal dos outros, é aquilo que está dentro de você. Você só reflete com as palavras aquilo que o teu coração é cheio, que a tua vida é cheia. E existem esses críticos. E Jesus é crítico. Uau! E Jesus é crítico. Jesus olhou para ela e disse assim, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Ou seja, esse é o problema. Você vai continuar tendo sede. Pastor, então Deus é ruim, Jesus é ruim, Ele fica me julgando, me mostrando as coisas. Tem uma diferença. Todos os críticos que eu falei há pouco, são pessoas que querem te destruir. Querem destruir a igreja, querem destruir a moral de um chefe, querem destruir o jovem que está começando no esporte agora. Eles querem destruir essas pessoas. Não são críticas para abençoar. Agora Jesus é diferente. Ai, que lindo isso. Eu me emociono. Porque Jesus mostra quem eu sou, as minhas falhas, para que eu não fique mais assim. E o bom é saber que quando Jesus me critica, Ele estende a mão e diz, eu tenho caminho, eu tenho respostas, eu te ajudo. Se você quiser, eu estou contigo. E é exatamente isso que Ele faz com essa mulher. Jesus evidencia as necessidades para que possa supri-las. Guarde isso. Jesus jamais apontará um erro da tua alma sem te dar plena condição de corrigi-lo. Deus nunca vai te dizer um erro da tua alma sem que você mesmo consiga resolver com a ajuda dele. Nós não servimos um Deus que fica apontando o dedo, igreja, como alguns. Esse é o diabo que faz. Deus critica para levantar.
Deus não critica para amassar, humilhar, ofender. Isso é plano do diabo, o inimigo de Deus, nosso maior inimigo. Deus não. Ele identifica nossa alma e Ele supre. Ele olha para essa mulher e diz: essa água você vai voltar a ter sede, mas essa água, se você beber dessa água, você nunca mais vai tornar a ter sede. A minha oração nessa noite é que você beba da água, e não da água dos bebedouros dessa igreja, que você beba dessa água chamada Jesus Cristo, a água viva, que quanto mais você beber, mais você vai querer beber. Pastor, mas você está dizendo que Jesus disse que quem beber dessa água não voltará a ter sede. Eu digo para você que tem sede, mas não voltará mais a ter sede da água do mundo. O que faz você, meu irmão, seja sincero, o que faz você que nasceu numa religião, serviu a Deus, e ia lá naquela religião 1, 2, 5 vezes por ano, o que faz você hoje vir nesse lugar todo dia, ou todo culto? O que faz? É a boa palavra que o pastor prega, é o louvor bonito, eu me emociono com os louvores, é confortável, somos bem acolhidos. Não é nada disso. O que faz você vir aqui? É um sino que toca para você saber que começou a celebração? O que é que faz tirar você da tua casa toda semana e trazer você aqui? Sede. Sede. Eu quero beber mais. Eu quero beber mais. E quanto mais você bebe da água viva, menos você quer beber a água que o mundo te oferece.